De momentinho para. Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um aulão NHB, PH aqui vos fala, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que até hoje em dia, né, que é um dos temas que vem pela primeira coisa na cabeça, né, do político quando ele vai se eleger, né, a tal cargo, né, na prefeitura, para deputado, governador, presidente, senador, vereador, né, que é o quê? O populismo, né? A gente vai falar hoje o que que é esse populismo. A gente vai falar um pouco para vocês também sobre alguns presidentes, né, que passaram por esse período, né, cheio de inovações, cheio de modernização no Brasil, né? Mas também tudo que é bom tem uma parte ruim, né? E a gente vai também falar sobre isso, beleza? E como sempre, né, esse projeto Aula NHB foi uma ideologia nossa, né, do Grêmio Estudantil da Chapa Todos Temos Voz, né, juntamente com o nosso professor, né, o Alan John, que vai estar nos ensinando todos os materiais, né? E galera, é isso aí. Então, eu vou deixar as palavras com ele e fiquem com o Alan. Beleza, moçada? Então seja bem-vindo a mais uma edição, né? Preparando naturalmente todos para a 13ª edição da Olimpíada Nacional de História do Brasil. Na aula de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o chamado período populista, um período ocorrido entre 1946 até 1964 e que marca a luta brasileira por um processo de redemocratização, haja vista que o governo anterior de Getúlio Vargas teria implementado o Estado Novo, que vigou até 1945. Então, lembrando que essa é, mais uma vez, uma ação do Grêmio Zacarias Jacome de Mello, pertencente à Escola Estadual Professor Governador Valdemar Alcântara. Temos aqui o professor Alan Dion, que é esse que vos fala, e o assunto da aula de hoje, populismo. Para a gente compreender melhor o que seria o populismo, a própria imagem já revela muita coisa. Seria, basicamente, a existência de um líder carismático, de grande aceitação popular e que corre para os braços do povo. Então, de 1946 até 1964, diferentes personalidades ocuparam o poder político no Brasil. O primeiro deles, Eurico Gaspar Dutra, que assumiu o poder em 1946. Pela própria imagem, pode ser percebido que ele era um militar de carreira e, naturalmente, apresentava-se como o discurso de retornar à democracia no país. Porém, por trás dos panos, existia uma grande proximidade entre Eurico Gaspar Dutra e Getúlio Vargas. Para a gente conhecer um pouco mais sobre o governo de Eurico Gaspar Dutra, devemos, de alguma forma, analisar o governo anterior de Getúlio Vargas. Em 1945, Vargas sofreu a grande pressão ocorrida em todo o mundo pelo retorno da democracia. Haja vista também que o ano de 1945 marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, todas as nações buscavam o processo de redemocratização e no Brasil não foi diferente. Vargas quis manter-se no poder, porém as forças militares e também populares elegeram o então Eurico Gaspar Dutra para assumir o poder político no país. Dutra vem com todo esse discurso de restabelecimento da democracia, convocando novas eleições para governadores, prefeitos, deputados federais, estaduais e vereadores, além de buscar uma igualdade da lei perante a todos os cidadãos. Temos aí a Carta Constitucional dos Estados Unidos, de 1946, que revela um pouco do interesse por parte do Eurico Gaspar Dutra. Lembrando que em 1946 foi feita essa Constituição que buscava garantir a democratização no país. Professor, o que é que diferencia, então, Eurico Gaspar Dutra de Getúlio Vargas? O que a gente pode perceber, acima de tudo, que, diferente de Vargas, Eurico Gaspar Dutra, ele se distancia dos interesses nacionais. Ele não é nacionalista como Vargas e vai se aproximar dos Estados Unidos. Lembrando que, naquele período, estava em vigor a chamada Guerra Fria, e os Estados Unidos buscavam, então, aliados na América. A principal ameaça para todo mundo naquele período também eram os comunistas e socialistas da União Soviética. E, pressionado pelos Estados Unidos, Eurico Gaspar Dutra
resolve, então, colocar na ilegalidade o Partido Comunista Brasileiro e todos os seus aliados. Pedro Henrique, como é que você percebe esse momento de luta contra o comunismo, de aproximação com os Estados Unidos? O que é que isso foi positivo para o Brasil? Né, houve vários conflitos comunistas, né, várias pessoas criavam, como eu posso dizer, fake news, ou mitos, ou até verdades, né, não criavam, às vezes era até verdade, né, sobre os comunistas, né, e, por uma vez que eu me lembro, né, o presidente, Eurico Gaspar Dutra, ele não só tinha medo dos comunistas, né, mas como também tinha uma, uma sede, assim, de fazer o Brasil ser evoluído, né? Tanto que ele acabou se aproximando dos Estados Unidos, né? Que era também até um país muito aproximado do Brasil, né? E até hoje é, né? Pra falar a verdade, se Eurico Gaspar Dutra tinha medo dos comunistas, né? Eu apenas li de um site, né? Que eu não sei se é fato ou fake, beleza? Mas eu só estou falando para vocês. Beleza. Então, Eurico Gaspar Dutra tenta trazer para o Brasil uma grande soma de dinheiro e de financiamentos, naturalmente oriundo dos Estados Unidos. Era uma tentativa de comprar o apoio do Brasil para que o Brasil não tivesse qualquer tipo de relação ou proximidade com a União Soviética, que naquele momento disputava a hegemonia do mundo no pós-guerra. Então, temos aí a imagem dos dois presidentes, a Aliança Brasil e Estados Unidos, e esse dinheiro que veio dos Estados Unidos, naturalmente, vão ser utilizados em obras públicas. É o chamado Plano SALT, que significa saúde, alimentação, transporte e energia. Então, é um momento em que o Brasil enriquece, naturalmente, vê suas contas no verde, e é uma tentativa de trazer para o Brasil essa ideia de modernização e de desenvolvimento. Começa o processo de eletrificação nas grandes cidades e pequenas cidades, tudo oriundo desse grande período. Pedro Henrique, como é que você percebe essa modernização do país? Bom, galera, como eu disse para vocês, né, o Brasil teve como posso dizer, uma parceria grande com os Estados Unidos, né, até hoje, né, pelo que eu vejo nos jornais tem. O Plano SALT, ele foi como se fosse um passo maior, né, para a evolução do Brasil, né, tanto que teve um crescimento econômico de 6%, né, e como o professor disse, né, por meio disso, né, acabou dando mais saúde, mais alimentação, mais transporte e energia, fazendo com que o Brasil tivesse uma inovação maior e uma visão melhor nos seus gastos. Então, quando chega em torno de 1950, uma nova eleição é realizada no país, já que não permitia reeleição. Então, candidata-se Getúlio Vargas, trazendo o retorno das ideias nacionalistas que estavam em vigor em meados da década de 30. Vargas é bem votado e, naturalmente, assume o poder em 1950. Então, o que é que Vargas vai fazer? Se distancia um pouco mais dos Estados Unidos, pegam os recursos econômicos do país, de impostos e entre outras finanças, e vai começar o processo de estatização da economia. O que seria isso, professor? Investir maciçamente na indústria nacional, para evitar com que os brasileiros comprem produtos estrangeiros e que o nosso dinheiro migre para outros países. Então, várias indústrias estatais, institutos de pesquisas foram criados no período, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. São, naturalmente, empresas que foram pensadas no momento anterior a Vargas, mas naturalmente recebem um grande capital nesse momento, na década de 50. Lembrando também que começa a surgir os primeiros surtos em busca de rodovias no país. Então, toda essa ideia de rompimento com os americanos, esse distanciamento e isolamento social do Brasil em relação às outras nações, vai fazer com que vários jornalistas critiquem a figura de Vargas. Um desses principais jornalistas foi Carlos Lacerda, um dos principais nomes do jornalismo nacional. Forte crítico do governo varguista,
e membro do partido do opositor a Vargas, Carlos Lacerda cotidianamente fazia ataques ao presidente. O que é que vai acontecer? Um dos membros da guarda do presidente, revoltado com toda aquela injustiça e também com toda aquela desmoralização por parte do jornalista, tenta matar o jornalista, porém não consegue lograr êxito, matando apenas um dos acompanhantes de Carlos Lacerda. Carlos Lacerda aproveitou essa tentativa de homicídio e engrossou o discurso contrário a Vargas. Vargas, pressionado, resolve, então, se cometer suicídio. Pedro Henrique, como é que você analisa esse episódio? Bom, eu analiso esse episódio, né, como presidente, né, que trouxe várias inovações assim para o Brasil, né, durante a sua época, né, ter sofrido uma grande pressão, né, porque como Dom Pedro I, né, quando aconteceu o primeiro reinado, né, ele sofreu uma grande pressão por causa de uma morte de um jornalista, né, que acusavam Dom Pedro I de ter matado, né, de terem falado que ele quis a morte daquele jornalista, né, que eu acabei esquecendo o nome. Então esse fato acaba se concretizando igualzinho ao Dom Pedro I, né, a morte do jornalista, né, e com uma pressão grande do povo, o homicídio o suicídio de Getúlio Vargas. Muito bem. Então, a imagem aí do jornalista Carlos Lacerda, detalhes um pouco sobre o episódio, né? Getúlio Vargas suicidou-se com um tiro no peito na madrugada do dia 24 de agosto de 54, após ter sido informado de que os altos comandos militares exigiam o seu licenciamento do cargo de presidente, já que o acusavam de serem um dos mandantes da tentativa de homicídio contra o jornalista Carlos Lacerda. Então, perpetrado... Oi, pode falar. E ele também ficou, pelo tempo do governo, ele ficou 19 anos. E quais foram as obras que ele deixou? A legislação trabalhista, foi a montagem do Estado Nacional e a indústria de base e várias outras obras que até hoje, né, algumas delas são, como é que posso dizer, pessoal? Estão em vigor no Brasil. Então, após o suicídio de Vargas, o grande clamor nacional toma conta do povo. Então, governaria então seu vice e também governos provisórios até a retomada de uma próxima eleição que vai colocar no poder Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, como vocês podem perceber, venceu as eleições com 36% das intenções de voto e apresentava principais ideologias a característica liberal, ou seja, deixar o mercado se autorregular. E para tentar desenvolver o país, vai trazer grandes multinacionais, principalmente ligadas ao setor automotivo. Então, as principais empresas de veículos daquele momento vão construir grandes parques fabris no Brasil. E isso, naturalmente, vai gerar muito emprego e desenvolvimento nacional. Ele é também famoso por criar o chamado Plano de Metas, que tinha como lema 50 anos em 5. Ele queria modernizar e industrializar o país, gerando empregos, fazendo com que o brasileiro comprasse do Brasil e evitasse comprar fora. Vai investir e vai abrir as portas para o setor privado e, naturalmente, o Brasil vai, nesse momento, sofrer um grande crescimento econômico, porém, às custas de um alto endividamento público. Então, está aí detalhes dos investimentos dele, no setor energético 44, transporte 29, alimentação 3, educação 4 e indústria 20. Então, 56 a 61, a eleição dele foi marcada pelos 50 anos em 5, que seria um caráter da sua equipe de marketing, que dizia que iria trazer o Brasil para o desenvolvimentismo. Então, JK, além de trazer empresas automobilísticas, também vai construir uma nova capital para o Brasil, que seria a construção de Brasília. Então, detalhes aí do período, muitas propagandas, muitas fotos em veículos para divulgar justamente essa nova fase do país. Então, aí detalhes da construção de Brasília, que seria, então, a capital brasileira. Jânio Quadros. Jânio
Jânio Quadros, eleito em 1961 como novo presidente da República, filiado a um partido nanico, o mesmo já tinha sido vereador, prefeito e governador de São Paulo, e rapidamente tinha ascendido localmente como grande ícone, devido ao seu jeito estrambólico e de sua personalidade bastante popular. O mesmo recebe o Brasil atolado em dívidas, marcado por muita corrupção, vai criar CPIs para tentar analisar e realmente entender aonde está o dinheiro brasileiro, mas também tem uma política externa um pouco complexa. Ora apoia o mundo capitalista, ora se reúne com líderes socialistas, entre eles Che Guevara, incluindo, premiando o mesmo com a medalha Ordem do Cruzeiro do Sul. Então, nesse período também, recebe a visita do cosmonauta Yuri Gagarin e também do ditador cubano Fidel Castro no Brasil. Então, ele tanto se aproxima de comunistas como também com o mundo capitalista. Agora, algumas ideias loucas dele, que ainda hoje são criticadas, são as rinhas de galo, que eram proibidas por ele. Também a condecoração de Che Guevara é condenada por muitos, como mostra a imagem aí, e sua proximidade com a União Soviética. Principal leme, varre, varre, vassourinha. Por que isso, professor? Porque ele dizia que iria varrer a corrupção e não iria entregar o país para os lobos que estavam no poder. Então, tá aí detalhes da música dele, tal. Tá aí o símbolo dele, que era a vassoura. Porém, no ano de 1961, pouco tempo depois de sua eleição, ele diz que está sofrendo perseguições e decide, então, renunciar do poder, acreditando que o povo ganharia as ruas. Fato que não aconteceu, e o seu vice assumirá João Goulart. Pedro Henrique? Bom, galera, outro fator, né, que eu acabei estudando um pouco, né, sobre a renúncia de Jânio Quadros, porque ele estava, depois da sua morte, né, a sua esposa, que estava lutando contra um câncer, né, a Jânio Quadros também estava com uma saúde muito grave, né, e ainda ele sofreu perseguição, né, que muito acabou pensando na renúncia, né, e isso fez com que o Brasil não mudasse muito, mas ainda continuasse com suas ideias por um bom tempo. Então, isso daí foi o personagem emblemático de nossa história, no caso, Jânio Quadros. Então, Jânio Quadros renuncia, assumiria então seu vice, que é altamente coligado com a União Soviética, de cunho socialista, que seria João Goulart, que é o conteúdo da nossa próxima aula. Então, fica aí o mapa para vocês terem acesso, dar uma observada, estudarem, e qualquer dúvida, pessoal, comentem lá, participem, interajam, e a gente está à disposição de vocês. Então, Pedro Henrique, suas palavras finais. Bom, pessoal, só quero agradecer, né, você ter chegado até aqui, que você tenha um dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo este vídeo. E, galera, como eu sempre digo, isso aqui é apenas um resumo, né, da aula populista, né, do período populista, do populismo, né, onde nós tivemos quatro presidentes, né, grandes que mudaram a história do Brasil, né, que estão sempre marcados na história da República Brasileira, beleza? Então é isso aí, galera. Na próxima a gente vai falar sobre ditadura militar. Ditadura militar, um ponto muito importante, né, onde teve uma inovação grande no Brasil, né, com a República. Aí depois teve toda aquela encrenca, né, e tudo mais. Mas a gente vai falar no próximo vídeo. Se acalme, se aquieta que nós vamos falar, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, até o próximo aulão. Beleza, meu irmão? Agradeço aí a sua interação, a sua participação. E é isso, pessoal. Então, próxima aula, vocês irão ver o conteúdo sobre ditadura militar. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.